Oi galera, nós estamos aqui no Parque da Cidade para fazermos algumas filmagens para nosso canal no YouTube e dessa vez nós decidimos fazer aulas diferentes. Nós vamos escolher alguns temas bem atuais de fatos que aconteceram no Brasil e no mundo e que podem ser explorados no Enem. Então a ideia da gente é linkar esses acontecimentos com conteúdos de biologia. O nosso primeiro tema escolhido foi o acidente que aconteceu em Mariana o ano passado, em novembro, e que deixou tantas consequências para o ecossistema que a médio e longo prazo, na realidade, ainda vão ser responsáveis por uma série de desastres naquele bioma. O rompimento da barragem da mineradora Samarco, ela atingiu uma média de 324 hectares. Lembrando que esse desastre equivale a 7 anos de desmatamento. E o Rio Doce e os afluentes, eles foram totalmente comprometidos com esse acidente. E a gente teve uma destruição não só de mata nativa, mas da vegetação natural também. Então, galera, o que é que a gente vai abordar aqui, partindo desse tema que é o acidente de Mariana? A gente vai falar de desmatamento, de assoreamento e vamos falar também de epidemias que aconteceram em consequência desse desastre ecológico, que é a febre amarela, que é sem dúvida nenhuma uma virose que o Enem sempre cobrou, só que agora a gente vai ser envolvido por uma forma diferente de cobrança dessa doença, totalmente diferente. Então vamos lá, galera, vamos começar falando rapidinho aqui sobre as consequências desse desmatamento. Quando acontece, gente, esse rompimento da barragem, a água ela vai cobrir toda a vegetação e acontece o quê? Quando você desmata, você arranca do solo essas árvores e a terra também. E o que é que acontece? Os rios, eles são assoreados. Na realidade, o que é o assoreamento? É a sedimentação, não apenas de terra, mas de vegetação também. Então, vamos imaginar o seguinte, que eu tenha um local onde tinha um bioma específico. Ao lado desse bioma tinha um outro bioma. E a gente tem uma coisa chamada de ecótone ou ecótono, que é uma zona limítrofe entre esses dois ecossistemas. Quando ocorre esse extravasamento da água, toda a vegetação, ou seja, a fauna e a flora, ela é completamente modificada. E o que é que acontece, amores, quando a gente tem uma modificação nesse ecossistema? Existem as teias, que elas acontecem também em função dessa zona limítrofe que é o ecótone. Se eu tiro a vegetação que tinha de um lado e do outro, algumas espécies elas não conseguem mais se alimentar e acasalar dentro dessa zona limítrofe. Então eu já destruo uma teia alimentar. Outra coisa, tem espécies que conseguem fugir e viver em outros locais, tem algumas que não conseguem. Aí você vai ter o que aí? Você vai ter um efeito chamado de efeito cascata. É você tirar um nível trófico da cadeia alimentar por conta da ausência de um determinado nível. E como consequência disso, você vai tendo um desastre ecológico a nível de toda a cadeia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando essa barragem ela tomou conta dessas áreas, os macacos que viviam naquela região, eles ficaram sem alimentos. Eles estavam fugindo daquela quantidade imensa de água. Os animais ficaram extremamente estressados. O estresse, amores, provoca uma baixa na imunidade desses animais. Baixa da imunidade significa que esses animais eles estão suscetíveis ao serem picados pelo Haemococcus, lembrando que o Haemococcus jantinomys, ele pica os animais silvestres e transmite a febre amarela. E o Aedes aegypti transmite a febre amarela aos humanos e a outros animais domésticos. Bom, macacos estressados, portadores do vírus, morrem e também passam a ser o quê? Reservatórios naturais do patógeno. Nós humanos em contato com esse animal, se o Aedes aegypti pica o macaco e pica a gente, nós somos contaminados pela febre amarela. Agente etiológico, vírus. Vetor, inseto. Tipo de nutrição do inseto, ele é hematófago. Nesse ciclo, o homem entra como hospedeiro definitivo e o macaco
na natureza também como hospedeiro definitivo e o inseto como hospedeiro intermediário. A esse tipo de ciclo de vida do parasita, a gente dá o nome de digenético ou heteroxeno. Amores, a gente vai terminar esse primeiro ponto da nossa aula falando das características do que aconteceu lá e da contaminação pelo inseto. Na próxima aula da gente, a gente continua falando sobre as características da febre amarela. Até a próxima aula, estou te esperando.